Na semana passada, nós recebemos a notícia com muita incredulidade da morte de um colega de profissão, ou seja, um psicólogo, para o suicídio. Uma pessoa conhecida e referência para a psicologia atual. Segundo relatos, ele trabalhou até o último dia e, como suposição, não havia sinais de uma depressão mais severa, coisa que a gente costuma associar ao suicídio, já que ele estava funcional. E isso foi uma surpresa para todos, assim como quase todo suicídio. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque, gente, isso é muito importante. O filósofo e escritor Camus, ele inicia um livro dele chamado o Mito de Sísifo, com uma frase muito impactante. Ele fala assim: só existe um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio. Essa afirmação, ela não é apenas provocativa, mas ela estabelece o absurdo da existência como uma questão central da filosofia. Quando alguém escolhe não continuar vivendo, uma onda invisível se espalha, né, tocando todos ao redor e despertando um turbilhão de sentimentos e de questionamentos. Quando uma pessoa se suicida, ela deixa para trás um vácuo, né? Um silêncio assim ensurdecedor que, paradoxalmente, grita muitas perguntas. As pessoas próximas, elas são lançadas em um labirinto de emoções contraditórias: raiva, culpa, tristeza, confusão e, inevitavelmente, aquela pergunta persistente: por quê? Esse porquê talvez seja a ferida mais profunda que um suicídio deixa. Uma pergunta que, na grande maioria das vezes, ela permanece sem resposta satisfatória. Familiares revisitam conversas, gestos, mensagens, buscando sinais que talvez eles tenham ignorado. Amigos se perguntam se poderiam ter feito mais, estado mais presentes. É como se todos estivessem falhado, né, em um teste essencial, sem saber que eles estavam sendo avaliados. O suicídio, ele atinge o inconsciente coletivo de uma maneira muito singular. Jung iria dizer que tocamos um arquétipo universal, né? O da morte escolhida, que desafia nossa compreensão primordial da autopreservação. Isso explica por que, mesmo quando não conhecemos pessoalmente alguém que se suicidou, a notícia ela ainda nos afeta profundamente. A nossa sociedade, ela desenvolveu um relacionamento muito complexo com o suicídio, porque historicamente ele é tratado como um pecado, como um crime ou como uma fraqueza moral. Hoje nós reconhecemos a sua complexidade psicológica e social, mas nós ainda envolvemos o luto em uma aura de tabu. Nós falamos dele em meias palavras, né, com eufemismos: tirou a própria vida, cometeu um ato extremo, como se nomear diretamente o suicídio pudesse invocar o ato. E é interessante notar como que pensamentos mudam automaticamente quando nós descobrimos que a morte foi por suicídio. A pessoa, ela deixa de ser apenas alguém que morreu para se tornar alguém que escolheu morrer. E essa suposta escolha é talvez o que mais incomoda. A pergunta: por que alguém se mata? Não tem resposta única e não tem resposta simples. O suicídio, ele raramente ele tem uma causa isolada. Ele é geralmente o resultado de uma confluência de fatores, né? Fatores biológicos, psicológicos, fatores sociais, fatores existenciais, pensamentos, podemos ter pensamentos automáticos que frequentemente precedem o suicídio. A pessoa não vê saídas alternativas para o seu sofrimento. Há uma visão em túnel, né, onde apenas o fim da existência parece oferecer algum alívio. O mundo, ele é interpretado através de lentes distorcidas que amplificam a dor e minimizam as possibilidades de mudança. Para muitos, não é que eles desejem morrer, é que eles não conseguem
Eles não conseguem mais suportar a maneira de como eles estão vivendo. O suicídio ele se apresenta então como uma última forma de controle quando tudo mais parece estar fora de alcance. É como se a pessoa ela tivesse presa em um prédio em chamas, né? Não quer pular, mas o fogo está se aproximando e ao fogo se aproximar, pular parece ser a única opção possível. Quando alguém próximo se suicida, nós enfrentamos uma profunda dissonância cognitiva. Como reconciliar a imagem que tínhamos daquela pessoa com esse ato final? Eles surgem pensamentos automáticos, né? Eu deveria ter percebido. Se eu tivesse ligado naquele dia, como eu não vi os sinais. Esses pensamentos, eles refletem talvez o nosso desejo de uma ordem, né, de uma certa ordem em um universo caótico, né? É difícil aceitar que às vezes nós não poderíamos ter previsto ou não poderíamos ter evitado. Nós acreditamos que se pudéssemos identificar os erros cometidos, nós poderíamos nos proteger de futuras perdas. E isso, gente, é uma grande ilusão de controle que nos conforta momentaneamente, mas que pode se transformar num fardo de culpa. Voltando a Camille, a sua reflexão sobre o suicídio não era um convite, ou não é um convite à desistência, mas precisamente o oposto. Porque para ele, reconhecer o absurdo da existência, né, ou seja, a falta de sentido inerente da vida, era o primeiro passo para uma revolta lúcida. Viver plenamente, apesar da ausência de significado transcendental, é o verdadeiro ato de coragem. A pessoa que se suicida e aquela que busca sentido na vida, eles enfrentam a mesmíssima questão fundamental. Como responder ao absurdo, né? Ao absurdo da existência. Enquanto uma escolhe encerrar esse questionamento, a outra opta por carregar a pedra montanha acima, como Sísifo, encontrando dignidade no próprio esforço. O que podemos aprender com essa reflexão é que precisamos falar sobre o suicídio. Não com sensacionalismo, não com romantização, mas com abertura e honestidade. Reconhecer que pensamentos suicidas, eles existem e que podem ser processados e transformados quando trazidos à luz. É muito importante, gente, é muito importante entender que a idealização suicida surge de padrões de pensamentos que podem ser identificados e contestados. As crenças centrais por trás de um suicídio pode ser não pertenço, sou um fardo ou minha dor nunca vai acabar. Eles podem ser gradualmente substituídas, né, por perspectivas mais flexíveis e esperançosas. Porque quando alguém se suicida, todos nós sentimos o impacto existencial dessa escolha. Somos lembrados da fragilidade da condição humana e da profundidade da dor que alguns carregam silenciosamente. Talvez o maior tributo que possamos prestar seja justamente não desviar o olhar, mas enfrentar com compaixão esse aspecto da existência humana. O suicídio, ele existe. Como sociedade, precisamos criar espaços onde o desespero ele possa ser expresso sem julgamentos e onde o sofrimento não precise ser carregado solitariamente. Um mundo onde a pergunta, você já pensou em se matar? Ela possa ser feita e possa ser respondida sem vergonha e sem medo. O suicídio permanecerá sempre como uma questão filosófica profunda. Mas enquanto refletimos sobre o seu significado, lembremos que por trás de cada estatística há uma pessoa, uma história singular de luta e de dor que merece nossa compreensão mais do que as nossas certezas. Pensem nisso.